Cuidado com o anjo, resumo do capítulo 59. Nelson está no jardim estudando seus poemas quando escuta Eduardo o chamar. Candelária leva Adriano no apartamento para conversar com Malu e conhecer o seu bebê. Nelson diz a Eduardo que duvida que Elsa o ame depois que a proibiu de ter um filho. Vicente se sente mais animado e pede a Mercedes que traga seus materiais para a pintura porque deseja voltar a pintar. Malu conta para Adriano que seu filho é de João Miguel e que tudo entre eles acabou porque João Miguel preferiu a assassina de sua esposa. O inspetor diz ao padre Anselmo que um dos mandamentos de Deus é não matarás e foi o que a acusada fez. Padre Anselmo diz ao inspetor que Branca não foi culpada por seus atos. Adriano conta a Malu que a culpada de Bruninha ter se tornado freira é de sua mãe e diz que não sabe se algum dia poderá perdoá-la. Malu diz a Adriano que sua mãe é muito boa e que deveria a compreender. Adriano agradece Malu e Candelária por tentar o animar. Estefânia e Isabela chegam na fazenda e perguntam a Inácio se Leopardo está. Doutor Humberto se convida para acompanhar Rosa no batizado do filho de Beatriz. Beck conta para Vicente que Malu voltou para a capital, só não sabe se veio para ficar. Vicente pinta um quadro com o rosto de Rosa e mostra para Beck que está conseguindo recuperar os movimentos dos seus pés e os dois comemoram. Rosa chora pensando em Vicente e nas palavras de Humberto. Durante a fisioterapia, Vicente pede ajuda a Sérgio para se levantar e consegue ficar de pé. Vilar pede ao juiz que peça para a testemunha que se limite a responder sobre o caso sem suas opiniões. Padre Anselmo diz a Vilar que não são apenas opiniões, trata-se de fatos que aconteceram e que devem ser levados em conta. Estefânia e Isabela são grosseiras com Inácio e ele não diz nada sobre Leopardo. Micaela chega e pede a Inácio que vai fazer suas coisas e conta a Isabela e Estefânia que Leopardo não se encontra na fazenda. Padre Anselmo continua defendendo Branca no julgamento e Vilaro pergunta se está sabendo que, a princípio, João Miguel tentou encobri-la do assassinato. Cecília conta a Patrício que foi ver João Miguel para saber se tem notícias de Malu e que João Miguel lhe contou que sua filha vai se casar. Adriano se despede de Malu e Candelária e promete não contar à sua mãe sobre o bebê que teve com João Miguel. Micaela diz a Estefânia e Isabela que Omar está na capital, mas não sabe o endereço de onde pode encontrá-lo. Estefânia e Isabela dizem a Micaela que assim que ver Omar, lhe conte que a moça que estava morando na fazenda não se chama Lírio, mas sim Malu. Micaela se finge de surpresa e espera que anotem o endereço onde está Malu. Padre Anselmo diz em depoimento que só viu Branca 3 vezes e uma delas foi com João Miguel, quando foram buscar a Deus na igreja, e a segunda vez a conheceu como Ivete Dorleac e pode atestar que são pessoas totalmente diferentes. Patrício diz a Cecília que já tinha escutado falar desse boato e que não achou prudente lhe falar porque não queria lhe atormentar. Cecília diz a Patrício que é pelo contrário, e quanto mais falar de Malu, melhor, porque quer ter sua filha ao seu lado. Isabela diz a Estefânia que é uma pena não ter encontrado Leopardo, mas que tem certeza que Micaela vai lhe dar seu recado. Isabela confessa a Estefânia que está com medo de Patrício descobrir sua mentira. Vilar diz ao juiz que se recusa a continuar interrogando a testemunha, porque insiste em ir na mesma tese da defesa. Losada é chamada para interrogar a testemunha. João Miguel diz a Estefânia que é estranho que, sabendo tanto sobre sua vida, não tenha lhe falado de Malu. No seu apartamento, Malu conta a Olga que tentou convencer Adriano a não ir embora, mas assim como Bruninha, não a escutou. Malu mostra a Olga o jornal e conta sobre o caso de Branca. Olga percebe que Malu está falando muito melhor e a elogia. Malu diz a Olga que continua a mesma burra de sempre, mas que Leopardo tentou lhe ensinar a falar melhor, assim como Adriano. Olga pergunta a Malu por que o chamam de Leopardo. Malu conta a Olga e confessa que se arrependeu de tê-lo abandonado. Estefânia conta para João Miguel que falou com Malu no dia que veio à sua casa e que ela lhe disse que iria voltar para o lugar de onde veio. João Miguel questiona Estefânia em que lugar e com quem Malu foi. Malu confessa a Olga que não voltaria para Leopardo porque o amor que tem por João Miguel é muito grande e espera que Leopardo encontre uma mulher que goste dele de verdade. Estefânia pergunta a João Miguel se acha que Malu tem confiança nela para falar aonde vai e pergunta como vai o julgamento. João Miguel diz a Estefânia que o julgamento está uma hora bem, outra hora mal e que a acusação não aceita a tese que Branca tem dupla personalidade. Losada pede para Padre Anselmo contar com detalhes a experiência que teve com sua cliente.
Padre Anselmo relata no depoimento o dia que Rosa levou Branca na igreja e diz que Rosa lhe contou que Branca cometeu o crime por uma força superior. O inspetor interrompe o depoimento e pergunta ao padre por que não entregou Branca à polícia, já que ela confessou ser uma assassina. Balbina entrega a João Miguel um cartão e diz que essa pessoa quer falar com ele. João Miguel pede a Balbina que o deixe entrar imediatamente. Padre Anselmo responde ao inspetor que não a denunciou à polícia porque era um segredo de confissão, e se agora revelou é porque já se tornou público. Losada pede ao juiz que peça ao inspetor para não lhe interromper quando estiver interrogando a testemunha. O juiz pede ao inspetor que não interrompa mais o depoimento da testemunha. João Miguel fica surpreso com a visita de Omar e pergunta por que não veio lhe visitar antes. Omar diz a João Miguel que pensou em ligar para ele antes e conta que está na capital procurando uma pessoa. Malu diz a Candelária que vai ter que usar uma peruca loira para interpretar uma personagem e que seu nome artístico vai aparecer em todos os jornais. Patrício olha o jornal e quando Martílio vai lhe dar o café, o avisa que no jornal há uma notícia de Malu com o nome artístico de Alessandra Robles. Omar diz a João Miguel que precisa descobrir onde está essa mulher de qualquer maneira. Patrício avisa Cecília que Malu apareceu e Estefânia não gostou nada. Sozinha no quarto, Malu pensa se errar o papel vai ser o motivo de deboche de todas as pessoas e confessa que o que gostaria mesmo é de estar casada com João Miguel. Malu pensa também porque Padre Anselmo quer tanto que saiba quem são seus pais. Patrício mostra o jornal a Cecília com a notícia, mas já avisa que não espere da parte dele alguma atitude com Malu. Amador vai à casa dos pais de Elsa visitar Nelson e pergunta sobre o batizado do seu filho com Beatriz. Nelson conta a Amador que Beatriz está pensando em batizá-lo com o nome de Eduardo, por causa do Dr. Garibaldi. Beatriz procura Nelson e o encontra conversando com o Amador. Cecília diz a Estefânia que vai ver Malu. Estefânia diz a Cecília que Malu vai lhe rejeitar, porque sabe que ela a detesta. Cecília diz a Estefânia que não é isso que vai a deter de ir até sua filha, e assim como a afastou do seu peito, vai a aproximar do seu coração. Malu está no teatro lendo seu texto, quando Cecília se aproxima e a deixa surpresa quando a vê. Amador pega da mão de Beatriz a lista de convidados para o batizado do seu filho e pergunta se está nessa lista. Beatriz diz a Amador que o filho não é dele e os dois discutem. Omar diz a João Miguel que ficou sabendo o que houve com sua esposa e pergunta se já acabou o julgamento. João Miguel diz para Omar que ainda não acabou o julgamento, mas está na fase final. Vilar diz ao juiz que contesta o que a testemunha relatou e insinua que Padre Anselmo está cego por suas crenças, por isso não pode continuar o depoimento. João Miguel diz a Omar que a acusada do crime se chama Branca Silva. João Miguel conta para Omar que sua esposa Viviana fingiu que morreu no acidente para se divertir e depois voltou porque não tinha mais dinheiro, o separando de sua segunda esposa, a Malu. Cecília diz a Malu que leu no jornal que iria estrear uma peça e ao saber do horário do ensaio veio lhe ver. Cecília diz a Malu que veio porque ela viveu com eles por um tempo e a lembra que não tiveram só momentos ruins. Malu diz a Cecília que mesmo sendo inocente, a expulsaram de sua casa e lhe acusa por não ter lhe defendido quando todos estavam contra ela. João Miguel conta para Omar que Malu fez repensar aquela vida louca em que levava, mas confessa que a causou muitos danos. Malu não deixa Cecília falar e avisa que não é mais aquela coitadinha que conheceu, porque um dia vai ser famosa. Cecília pergunta a Malu se guarda tanto rancor que não pode chegar a os perdoar. Malu diz a Cecília que não sabe por que seu perdão lhe interessa tanto e a censura por ter lhe procurado. Omar diz a João Miguel que não sabe quanto tempo vai ficar na capital e que talvez seja melhor voltar para a fazenda e esquecer tudo. João Miguel pede a Omar que conte sua história para poder entender melhor. Cecília sai do teatro e dá de cara com o Amador. Elsa mima o bebê de Beatriz e Nelson diz a ela que lamenta não tê-la deixado engravidar quando quis. Amador pergunta a Cecília se contou para Malu que é a mãe dela. Cecília diz a Amador que não pôde contar porque não teve coragem e que foi horrível a atitude de Malu com ela. Amador aconselha Cecília a nunca contar para Malu que é a mãe que a abandonou, porque vai odiá-la ainda mais. Malu diz a Amador que não poderia tratar Cecília de outra forma, depois de como a tratou na sua casa, e confessa que nunca mais voltaria para aquela casa. Amador aconselha Malu a não dar atenção aos velados
alarde, porque em breve vai se tornar uma grande estrela.